De pessoas foram às ruas, não dá pra gente ignorar que foram milhares. Muita gente foi às ruas, evidentemente com uma presença maciça da esquerda, das centrais sindicais, até a Uni ressuscitou. Fiquei surpreso, achei que a Uni não existia mais no Brasil. Mas apareceram alguns cartazes e por aí vai, também políticos de esquerda que evidentemente se aproveitaram do momento, sindicatos, muita gente foi à esquerda contra o que ficou chamado, o que ficou conhecido como corte de verba das universidades federais, a polêmica do ministro Abraham Weintraub, que inclusive foi a Brasília. Eu queria começar então fazendo uma primeira pergunta mais genérica e depois a gente vai navegando por esse assunto porque tem pano pra manga. Daniel, como é que você viu esses movimentos, essas pessoas que foram às ruas, a pauta de reivindicação, evidentemente, e principalmente a reação do executivo, que também foi muito criticada. A gente aqui não tem tema proibido, não há problema em criticar quando tem que criticar. O presidente Jair Bolsonaro chamou as pessoas que foram às ruas de idiotas úteis, de massa de manobra. E isso, na minha modesta opinião, desde cara, já digo desde já, isso amplificou a massa que foi para as ruas. Daniel, passa a bola para você. Olha, eu acho que de uma maneira inicial, assim, abordando esse assunto, eu diria sobre os tropeços do governo federal, né? Eu acho que você falou do ressurgimento da Uni, quem está fazendo a Uni ressurgir é o próprio Bolsonaro. Então, no final de contas, né, quando a gente quer implementar uma política pública, sobretudo uma política pública que é muito delicada, você tem que ter uma comunicação infalível. Você tem que saber exatamente o que você tem que falar em cada momento para explicar para as pessoas aquilo que você está tentando fazer. E aí, a balbúrdia nas universidades viraram corte, os cortes são de 30%, mas não são 30%, são 3,5%. Não é corte, é contingenciamento. Então, toda essa história fica muito difícil de explicar para as pessoas o que está acontecendo, por que ela foi implementada, no final de contas, e por que ela é importante ser realizada, né? No final de contas, ninguém entende muito bem como funcionam os orçamentos das universidades, né? A gente sabe que 90% é folha de pagamento mais aposentadoria, então as verbas restantes foram aquelas que foram cortadas, né? 30% dos 10%, que dá por volta de 3,5%. Então, tentaram explicar isso com chocolate, não deu certo. Enfim, todo o caos que no final de contas acabou resultando numa oportunidade que surgiu para os movimentos da esquerda, que criaram aí o Carnalula, né? Que o pessoal também começou a chamar. Enfim, eu acho que é uma pena a gente tropeçar tanto assim em comunicação e no final de contas criar os próprios inimigos, né? Eu acho que muito do que aconteceu essa semana foi mais mérito do governo federal até do que da oposição, né? Que viu toda aquela situação emergir. Mas mexer em universidade é impressionante, né? E me chamou muita atenção o quanto que isso chama mais atenção, até do que assuntos até mais importantes do que as universidades, que é o ensino básico, por exemplo. Mas a mobilização das universidades é muito forte. É um negócio que me chamou a atenção, que eu não esperava que fosse ser tão grande, que no final de contas, enfim, tomou as ruas, foram até a Lesp, lá na frente da Lesp, fizeram toda uma manifestação e tudo mais, né? Mas, de novo, né, as pessoas, elas estão manifestando, muitas vezes as pessoas que não estão ligadas a essa esquerda que organizou todo esse movimento, elas também estão apoiando. Mas por quê? Porque elas não têm também uma ideia, não entendendo aquilo que o governo federal quer fazer, elas também não têm uma ideia clara daquilo que é restrição orçamentária. Elas não entendem que se você fizer uma coisa, você tem que deixar de fazer outra. Se você fizer outra coisa, você tem que deixar de fazer uma. Então, no final de contas, né, eu acho que se a gente entendesse mais como é o orçamento do governo federal, quão difícil é você fazer contingenciamentos, quão difícil é você mexer nesse orçamento porque é tudo engessado, como que é o orçamento das universidades, quanto que é aplicado nas universidades vis-à-vis no ensino básico. Acho que são todas questões que, se a gente conseguisse explicar com mais calma, de uma maneira mais linear, nada disso teria acontecido. Muito bem. Martim, suas primeiras considerações, vamos lá. Bem, eu acho assim, em primeiro lugar, que a gente tem que tomar muito cuidado quando aborda essa relação do que aconteceu com a educação, com o movimento político em geral, é que a gente tem que fazer talvez uma certa arqueologia histórica, né? Por que eu falo isso? Porque é muito nítido, pelo menos para mim, dentro do ciclo histórico que o Brasil está vivendo desde 2013, que o papel do Abraham Weintraub, né, querer ser uma espécie de novo Gustavo Capanema. Para quem não sabe quem é o novo Gustavo Capanema, ele foi ninguém menos que o mais duradouro ministro da Educação, né, no Estado Novo, entre 1937 a 45, né?
Ele foi antes, obviamente, mas 37, 45 é o grande momento em que ele rege. E ele é o Capanema, junto com o assistente dele, que era ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Né? Eles montaram um grande esquema, vamos dizer assim, cultural, que por sua vez era o alicerce de uma revolução técnica e uma revolução educacional. Né? E por que eu faço essa comparação com o Weintraub? Porque o que o Weintraub está querendo fazer é uma revolução cultural, por meio do Ministério da Educação. Não é à toa que o governo Bolsonaro decidiu que o Ministério da Cultura tinha que ser relegado para uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, das cidades. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas falaram que o Weintraub foi um fracasso na Câmara, ou então querendo exibir a história do chocolatinho, e eu acho que ele não foi. Ele foi, inclusive, muito mais bem sucedido que o anterior, que foi o Vélez, porque ele mostra ali uma capacidade de persuasão, e aqui eu uso o termo persuasão no modo como o analista político americano Scott Adams faz no livro Ganhar de Lavada, que é o seguinte: o que o Abraham Weintraub está tentando falar para uma determinada parcela da militância, né, que não é necessariamente exclusiva do Bolsonaro, mas uma militância que está preocupada também com as questões educacionais, é que ele quer fazer essa revolução cultural. Agora, para quem é essa revolução cultural? A quem ganha com isso? Isso são as perguntas que o governo ainda não conseguiu responder para nós da sociedade civil. Então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa entender, antes de tudo, que o que está acontecendo em termos educacionais e em termos culturais é um tipo de revolução cognitiva que a gente ainda não tem como explicar. Então, por isso que eu faço essa, vamos dizer assim, essa volta ao passado por meio do Capanema, porque estudando o Capanema, talvez você possa entender um pouco mais justamente essa reviravolta que a gente está vivendo aqui no Brasil. E aproveita aqui o momento que, inclusive falando em Capanema, vai sair em junho um grande livro, uma biografia sobre Gustavo Capanema, escrita por um historiador chamado Fábio Silvestre Cardoso, que vai ser editado pela Record agora em junho, editada pelo nosso caro amigo Carlos Andreasa, a propósito. E é uma biografia que vai explicar de forma assustadora as diversas semelhanças e paralelos que estão ocorrendo nesse exato momento no Brasil. Então fica a dica aí pro ouvinte, o espectador, que vá atrás da história para entender melhor esse momento presente que nós estamos vivendo. É isso, pra cima deles também é dica cultural, também é cultura.